Eu digo que a minha vida, ela evoca cuidado de Deus. Cuidado de Deus no sofrimento. Deus que se faz e se fez presente na minha vida todos os dias. E não tem melhor coisa no mundo do que sentir esse Deus que me ama, que cuida de mim, que não me deixa sozinho. Meu nome é Derek Ramon, eu tenho 24 anos, sou natural de Santarém, no Pará, e sou designer gráfico da Aliança de Misericórdia. Eu digo que a minha vida, ela evoca cuidado de Deus no sofrimento. Deus que se faz e se fez presente na minha vida todos os dias. O sofrimento não é possibilidade na nossa vida, mas é uma certeza. Mas como nós estamos nos preparando para os dias difíceis, para os dias que virão? Derek é um jovem que faz sua experiência de Deus em meio a tantos sofrimentos, fracassos, perdas. Mas de verdade, todo homem tem uma ferida para ser curada e uma miséria que invoca misericórdia. É tempo novo, é tempo de misericórdia, é tempo de abrirmos a nossa vida para a graça de Deus. Eu diria que a minha vida ela foi bastante conturbada assim, durante a minha infância. A minha mãe ela faleceu quando eu tinha uns 3, 4 anos de idade. E meu pai teve que criar os 2 filhos sozinho, né? Ele trabalhava o dia todo e durante o dia a minha avó e minha tia cuidavam de mim e do meu irmão. E foi um período que naquela época eu não conseguia entender, mas era bem sofrido assim, pelo fato de eu não ter conhecido a minha mãe, de eu não ter nenhum tipo de lembrança, de eu não saber como é que era ter uma mãe. Mesmo criança eu entendia que faltava alguma coisa, né? E meu pai, ele teve uma criação muito dura, uma criação muito severa. E por não ter aquela figura materna ali do lado dele para ajudar, então essa foi a única forma que ele encontrou de criar os seus filhos. Então ele sempre foi muito severo, muito rígido, ele nos corrigia muito, a gente não podia errar, né? Em cada coisa, em cada pequena coisa, né? Não podia um copo cair no chão que nós apanhávamos, não podia errar uma tarefa de casa, que era a surra, que apanhava. Então, a minha criação foi dessa forma. E com o tempo, eu fui percebendo que eu fui criando meio que um certo medo do meu pai. Eu percebia isso, um afastamento da minha parte com ele. E essa distância foi acontecendo. E ao mesmo tempo que isso acontecia, havia uma ferida, que era a falta, a ausência da minha mãe, que eu ignorava, que eu não entendia, eu não sabia como lidar com isso, né? Então era muito mais fácil ignorar do que olhar de fato para isso. Meu Senhor e meu Deus, nós elevamos o nosso clamor a Ti e apresentamos a nossa oração, o nosso desejo. Eu apresento tantos jovens que perderam suas mães e que por isso vivem tantas revoltas interiores. Tantos jovens, Senhor, que estão se perdendo nas drogas, na prostituição, no adultério. Senhor, Tu conheces os nossos corações, Tu que sabes tudo de nós. Se estamos sentados, de pé, se deitamos, Senhor, ou levantamos, Tu estás conosco, Tu conheces tudo de nós. Nós pedimos a Ti, porque confiamos no Teu amor.
Tu és fiel, Senhor. E feliz é aquele que acredita. Nós somos felizes, Senhor, porque acreditamos e esperamos em Ti. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu espero em Ti. Senhor, eu deposito esses Teus filhos nas Tuas mãos. Jesus, nós confiamos em Ti, nós esperamos em Ti. Tu és o nosso Deus. Na escola, graças a Deus, sempre fui um cara muito estudioso, nunca dei problema. Sempre fui amigo de todos, nunca fiz parte de nenhum grupinho. Mas na escola eu me sentia livre para ser eu mesmo de fato. Livre para rir, livre para chorar, livre para brincar. Mas em casa não. Em casa eu era muito fechado. Eu não me abria, eu não conversava com ninguém. Eu evitava o máximo possível qualquer tipo de contato, né? Os contatos que aconteciam com meu pai, com meus irmãos, era sempre muito simples, muito duro, muito frio. Então essa foi a forma como eu encontrei de lidar com tudo isso. Era o meu esconderijo, né? Eu me fechava em mim mesmo. Logo depois de algum tempo, meu pai casou de novo com minha madrasta. Logo depois vieram minhas irmãs. E as coisas não mudaram muito lá pelos 14, 15 anos de idade. Continuaram a mesma coisa, porém as brigas eram bem mais contínuas, né? Discussões sempre aconteciam. Então não tinha como não fugir delas, né? Como o salmista diz, eleve os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Senhor, Tu és o nosso socorro, Tu és a nossa vida, Tu és a nossa luz, Tu és o Deus da vida. Restaura a nossa casa, restaura a nossa vida, restaura as nossas famílias, Senhor. Restaura as famílias que estão se perdendo. Restaura as famílias, Senhor, que vivem nesse tempo divisões, que vivem nesse tempo a falta do perdão. Jesus, nós confiamos em Ti, nós elevamos a nossa voz e declaramos: Tu és o nosso socorro, o guarda de Israel que não dorme nem cochila, que guarda a nossa vida. Tu és o nosso amparo, o nosso esconderijo. Por isso depositamos a nossa vida diante de Ti, nos prostramos diante de Ti, porque Tu és o nosso Salvador. Jesus, Tu és o nosso amparo. Jesus, Tu és o nosso Salvador. Jesus, Tu és a nossa segurança. Nós confiamos, Senhor, em Ti. É tempo de festa! Novo CD do Ministério Aliança de Misericórdia. Músicas para adoração e intimidade com Deus. Adquira o seu. 11 3257 8805 11 98731 1221. Mais ou menos nos 10, 11, 12 anos de idade, isso foi ficando um pouco mais evidente. Então, entrando nessa adolescência, eu já fui ficando um pouco mais rebelde, né? Tentando formar minha personalidade, tentando tomar as minhas decisões. E isso foi um processo um pouco dolorido, porque
eu ignorava demais todos esses problemas, né? Eu ignorava a severidade do meu pai, eu ignorava a ausência da minha mãe e eu substituía por outras coisas, né? Por diversão, por brinquedos, por qualquer outra coisa. Então, para mim era muito mais fácil ignorar tudo isso. E eu me lembro que nesse período aconteceu uma coisa marcante assim, na minha vida, que foi a entrada de uma pessoa que há muito tempo eu não via e que nem lembrava mais que existia, que era a minha tia, a Dona Val. Engraçado que quando criança, pelo fato de não ter essa presença do lado materno, era muito estranho. Então, se receber um abraço, receber ou ouvir um eu te amo, receber um gesto de carinho, era muito estranho, eu não estava acostumado com isso. E a minha tia, quando apareceu, ela vinha com tudo isso. Então ela era muito afetuosa, ela era muito carinhosa, ela era tudo que uma mãe é hoje em dia para os seus filhos. Porém eu não conhecia nada disso, tudo aquilo para mim era novidade. Então um abraço, um dizer eu te amo era estranho. Eu falei, gente, o que é isso? Não estou ouvindo, o que quer dizer isso, né? Não recebi isso da minha família. E ela me dava isso, gratuitamente, né? Mesmo tanto tempo sem me ver, tanto tempo sem me conhecer, ela de repente foi ganhando seu espaço na minha vida, na minha adolescência. Isso foi interessante porque foi um processo que era tudo muito novo para mim. Tudo muito estranho, muito diferente. E ao mesmo tempo era bom. Porém, eu não admitia isso. O orgulho não deixava de admitir isso. Que eu estava feliz, que eu estava gostando. Isso era uma coisa muito estranha. Eu ignorava, eu preferia não lidar com isso. E as coisas foram acontecendo, eu fui me aproximando cada vez mais dela, até o momento que eu fui percebendo que eu estava gostando muito dela, que ela era minha tia, que ela era como uma mãe. Naquele momento eu sentia como se fosse o mais próximo possível da minha mãe. E nesse mesmo tempo foi quando eu comecei a ter minhas experiências com Deus. Eu comecei a fazer crisma naquela época. E naquela época você tinha que participar de um grupo de oração ou algum grupo da comunidade. E eu, como sempre fui muito certinho nas coisas, acabei me engajando logo. Porém, Deus também era algo muito novo para mim. Era algo que eu só via minha avó falar, era algo que eu via nos domingos porque tinha que ir obrigado na missa quando criança. Então eu não conhecia muito de Deus assim, a ponto de querer ir na igreja, de querer participar de alguma coisa. Fazia por consequência, por ter que participar porque era algo que me pediam. Então, ao mesmo tempo que a minha tia foi entrando na minha vida, ao mesmo tempo eu digo que Deus foi entrando também. E foi estranho lidar com isso, né? Porque como é que eu poderia enxergar a presença de Deus nas pequenas coisas, ou num abraço, ou no eu te amo, ou num gesto de carinho? Era difícil fazer a conexão das duas coisas, né? Hoje eu vejo que na presença da minha tia era Deus ali entrando na minha vida. Era Deus fazendo presente, nos gestos de amor, nos cuidados. Era Deus que aos poucos fazia com que eu me apaixonasse por Ele. A minha tia, ela tinha esse dom, assim, de chegar e fazer com que você se apaixonasse, assim, por ela. Pelo gesto de amor, pelo carinho, pelo cuidado. Era muito bonito, assim, eu gostava muito disso. Gostava de estar perto disso, né, de sentir isso. E aos poucos, com o tempo, eu fui percebendo de fato que era Deus ali, né? Fui percebendo Deus ali na presença da minha tia. E eu fui, digamos que nessa hora, começando a me encontrar. Eu não tinha palavras para expressar como é que era aquele Derek naquela época, mas eu sabia que era algo novo, eu sabia que era alguém diferente. Porém, eu não entendia essa extensão toda, né? Eu não conseguia levar esse Deus, esse Derek alegre que era no grupo de oração, que era na casa da minha tia, eu não conseguia apresentar esse Derek na minha casa. Na minha casa eu me fechava, eu não conseguia, não tinha como demonstrar, eu não conseguia. Mesmo que sejamos tão feridos pela vida, nós devemos, assim, nos abrirmos a todos. Porque cada homem tem o seu pecado para confiar. Tem necessidade de sentir-se ele mesmo. Necessita dizer-se errado, ser verdadeiro, pequeno e grande, santo e pecador, e mesmo assim único, filho amado do Pai. Conscientes de que nossa grandeza está em nossa fraqueza, aceitaremos com serenidade as provações da vida,
porque quando somos fracos é que somos fortes e é a força do Senhor que se manifesta em nossa fraqueza. Temos um Deus fiel que não desiste de nós, um Deus que persiste, um Deus que insiste. Por isso, Senhor, obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça. Tu és Emanuel, nunca me deixará. Deus fiel, forte e santo, tu és Emanuel, nunca me deixarás. Tu és Emanuel, nunca me deixarás, Senhor. Mesmo que tudo esteja perdido, mesmo que tudo pareça não ter saída, tu estás presente. Tu és o Deus vivo no meio de nós. Por isso, Jesus, nós confiamos, nós entregamos a nossa vida, porque tu és o nosso Salvador. E nessa época, a minha tia tinha adoecido e ela tinha viajado para Manaus para tratar do câncer. E aí nessa época que eu estava terminando a escola, eu estava indo lá na casa dela, né, para saber notícias, né, dos meus primos, né. Meus primos, eles evitavam falar como é que estavam as coisas de fato, né. Eles sempre diziam que ela estava bem, que ela estava tranquila e que ela estava se tratando. Então eles nunca me falavam diretamente como é que estavam as coisas, né? A gravidade da doença. Então nesse dia, o último dia de aula, estava indo para casa da minha avó pegar a bicicleta para visitar meus primos e saber notícias da minha tia. E de repente eu chego e a minha avó me chama para conversar e me fala que meu pai tinha ligado mais cedo para avisar que minha tia tinha falecido naquela manhã. Eu me lembro que eu não tinha palavras naquela época. Foi um choque, assim, foi uma sensação de perder o chão que eu não sei explicar. Eu me lembro que quando eu recebi a notícia, eu só conseguia chorar. Porque eu não sabia. Eu só sabia que a minha tia tinha morrido e eu que talvez não tivesse chorado quando a minha mãe tinha morrido. Naquele momento foi como se eu extravasasse tudo o que estava guardado aqui dentro de mim. Então foi muito intenso, assim, foi muito forte. E eu me lembro que eu chorei tanto que eu adormeci. E quando eu acordei, o meu padrinho de crisma estava ali do meu lado. E aí eu achei estranho aquilo, porque eu era amigo de todos, mas eu não sentia assim que eu tinha muitos amigos, né? Alguém que eu pudesse contar, alguém que pudesse me visitar, alguém que pudesse estar ali do meu lado, né? Eu me lembro que ele estava ali. Então aquilo para mim foi... Eu me lembro que Deus foi muito rápido, né? Deus, ele agiu muito rápido comigo. Ele sabia que se ele não agisse, eu teria me perdido fácil. Eu teria voltado a ser o que eu era, ou até pior. E eu me lembro que a presença ali do meu padrinho, eu sentia Deus cuidando de mim, dizendo: filho, não, eu tô aqui do teu lado, né? Eu tô aqui do teu lado, a gente tá junto. Eu sentia isso. Encontrou-se ajoelhado na frente do Senhor e pensou: Senhor, se você realmente existe, se realmente você me ama, manifesta-me o teu amor, mostra-me que você é Deus. Aliança de Misericórdia apresenta o lançamento Nivaldo, o Bom Ladrão. Adquira pelo telefone 11 3120 9191 3120 9191.
Na vida, o que vale não é aquilo que nós fazemos, mas o amor que nós colocamos em tudo aquilo que fazemos. É o amor que vale em todas as circunstâncias da vida. E é preciso sempre compreendermos que na nossa vida que não exista mais o estrangeiro, o órfão, o abandonado, o afastado, o sozinho, o pobre, o pecador, o rejeitado, o último, o repudiado, o amaldiçoado, o não amado. É o amor que vale. Por isso nós precisamos amar, amar e amar. Então, a minha vida dali pra frente ela mudou bastante. Eu passei a ser um pouco mais ativo no grupo de oração, eu ia visitar todo mundo em casa para saber como estava. Eu queria estar presente, eu queria ser presente da mesma forma como Deus fez presente na minha vida naquele momento. Então, a minha vida ela foi mudando, né? Fui servindo mais no grupo de oração, fui cantando nas missas, nas paróquias. Até que chegou um momento que eu sentia que Deus me pedia para dar um passo um pouco maior. E aí foi quando recebi uma proposta do meu tio para morar em Manaus. E aí eu saí de casa, fui para Manaus, por onde eu morei por 5 anos. E em Manaus eu conheci a Aliança de Misericórdia. Eu posso dizer que nesse tempo, a minha relação com meu pai, ela meio que sofreu algumas mudanças, assim, meio que involuntariamente, indiretamente. Eu acho que o fato de eu ter ido embora de casa, o fato de eu estar em outro lugar, a ausência, né, meio que nos aproximou um pouco mais. E eu me lembro que nesse período eu também já estava, acho que um pouco mais maduro para entender todas as coisas que tinham acontecido na minha vida, né? De entender a presença de Deus do meu lado, de entender que eu queria Deus na minha vida, né? E de como caminhar com Deus na minha vida. E foi nesse período que eu conheci a Aliança de Misericórdia e decidi fazer uma experiência, né, na comunidade. Em 2012 eu entrei para a comunidade como voluntário para fazer a experiência. Depois morei no interior de São Paulo, depois vim parar aqui na capital. E nesse período, minha relação com meu pai mudou de bom para melhor, assim. Diria que nesse tempo de cuidado de Deus, Deus me deu essa liberdade para me sentir filho amado dele, né? Para me sentir feliz do jeito que eu sou, da forma como eu sou, de eu me encontrar, né? De passar por tudo isso, de entender todos os acontecimentos na minha vida, que Deus estava ali, e dele me formar dessa forma. E a Aliança de Misericórdia, ela me ensinou isso, né? A ser filho de Deus, a me sentir livre, de enxergar o cuidado de Deus nas coisas. E essa liberdade, Deus foi me dando de uma forma maravilhosa, a ponto de um dia chamar meu pai para conversar e dizer aqui, senta aqui, vamos trocar uma ideia, e conversar e falar tudo aquilo que um dia eu não queria falar, tudo aquilo que estava guardado dentro do meu peito, tudo aquilo que nos momentos de raiva eu estourava, eu soltava. Naquele momento eu conseguia com tranquilidade, serenidade, olhar nos olhos do meu pai, chamar meu pai de verdade e conversar, né? Dizer, pai, eu te amo, eu me senti assim, assim, assado, me perdoa, né? Pedir perdão. E hoje eu posso dizer que eu e meu pai somos grandes amigos, de conversar, de ligar um pro outro, de sentir saudade, de falar eu te amo. Né? Deus fez essa mudança radical na minha vida, em tudo que eu vivi. E Ele me ensinou isso, né? De me sentir filho amado de Deus, né? De me sentir filho cuidado por Ele, né? De me sentir livre, de sentir essa liberdade que me aproxima mais dEle, me aproxima mais das pessoas. Bom, hoje eu me sinto filho amado de Deus, né? E tenho certeza absoluta desse Deus que está do meu lado, sempre, em todo momento, no meu trabalho, no meu dia a dia, no meu divertimento, nas brincadeiras com os amigos, né? Na liberdade de falar com meu pai, de estar ali com ele, né? Eu sinto Deus do meu lado, não tenho como negar a presença de Deus, né? Deus que se fez presente em toda a minha vida e que hoje talvez não precise acontecer uma coisa muito grandiosa para eu perceber que Ele está do meu lado. Essa é a única certeza que eu tenho hoje. E essa certeza de ter Deus do meu lado é certeza de segurança, né? Certeza de eu querer ser uma pessoa melhor a cada dia, né? De eu poder me reconhecer miserável sempre que precisar, porque Deus está do meu lado, Deus me ama e eu sinto esse amor todos os dias na minha vida. Então isso hoje para mim é um motivo de felicidade, é um motivo de eu ser feliz de fato, né? De eu me sentir livre para ser quem eu sou de verdade. Né? Deus me dá essa certeza no meu coração hoje, né? Certeza de que Ele é meu melhor amigo, certeza de que Ele é meu confidente, certeza de que Ele é meu pai, de que Ele é minha mãe, de que Ele é esse amor que preenche a minha vida. Deus hoje me dá essa certeza, né? Dessa presença, desse cuidado. Nós só podemos louvar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele é fiel.
Derek é um jovem que vive a sua experiência de Deus em meio a tantos sofrimentos, mas é capaz de poder gritar para o mundo o amor que ele experimentou. Deus é fiel. E quero dizer para você que Ele tem muito mais do que nós podemos pedir. Eu repito, Ele tem muito mais do que nós podemos pedir. Abra o seu coração para acolher as bênçãos do Senhor. E aqui eu convido você a receber a bênção de Deus através do nosso querido Padre Antonello. Querido, não tem jeito. Nós devemos, uma vez para sempre, compreender que a verdade da pessoa humana é esta. A pessoa não pode viver sem o amor do Pai. Isso que significa que muitas vezes nós tivemos as feridas da paternidade do Pai terreno. Mas isso não significa nada, nada. Você não pode ter medo. O Pai do céu pode construir e reconstruir a tua alma, porque a tua alma precisa e deseja o Pai do céu. Então, por isso, querido, que eu quero abençoar vocês, porque Deus Pai hoje possa fazer para nós este grande dom de poder sentir a presença dele como Paizinho que nos ama sempre. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu quero convidar você a conhecer um pouco mais da comunidade Aliança de Misericórdia. É muito simples. Quero convidar você a acessar o nosso portal www.misericordia.com.br www.misericordia.com.br. Lá você conhece toda a vida da comunidade Aliança de Misericórdia, o trabalho social, toda a vida missionária. Também tem informações de encontro e tem uma grande possibilidade de você se unir a essa comunidade para anunciar o Evangelho. É muito simples. Basta você enviar os seus dados, o seu endereço, você receberá uma revista mensal com o seu boleto, você contribui e tantos outros corações receberão essa graça de Deus. Porque tem um custo a evangelização, mas nós sabemos que você se unindo a nós, nós podemos gritar mais alto, podemos ir além, levando a mensagem da misericórdia. Eu vou ficando por aqui na edição do programa Histórias em Oração de hoje, mas na próxima semana eu quero encontrar você. Deus te abençoe.